A Grande Guerra Civil, que passou à história como a Rebelião de Robert, aconteceu entre os anos 282 e 283 após a conquista, e se concentrou principalmente nas terras fluviais, nas terras da Coroa, na Campina e no Vale, mas envolveu exércitos de todo o continente. Ela colocou frente a frente a coalizão rebelde, liderada pelo Senhor da Tempestade, Robert Baratheon, e o exército lealista do rei Aerys II Targaryen, encabeçado por seu filho e herdeiro, o príncipe Rhaegar. E foi também a partir de uma desavença entre esses dois comandantes que tudo começou. No ano 281 após a conquista, Lord Walter Went de Harrenhal realizou um grande torneio em suas terras para demonstrar ao reino sua riqueza, e senhores nobres e cavaleiros de todos os cantos de Westeros compareceram para participar dos jogos. Os senhores da Campina e das terras do Ocidente levaram consigo imensas comitivas, e o herdeiro do Norte, Brandon Stark, compareceu acompanhado de seus 3 irmãos mais jovens, Eddard, Lyanna e Benjen. Mas todos estes foram ofuscados pelo visitante mais ilustre a comparecer, ninguém menos do que o rei Aerys Targaryen, que não era visto fora de Porto Real há 4 anos, desde o desafio de Valdocaso, que será contado em outro vídeo. É dito que, durante esse evento e nos anos que se seguiram, a mente do rei se deteriorou rapidamente, e ele se tornou mais e mais paranoico e desconfiado, não tendo fé nem mesmo em seu próprio herdeiro. Sendo assim, quando o príncipe Rhaegar anunciou que iria comparecer ao torneio, o rei decidiu impulsivamente que também iria, de maneira a ficar de olho no príncipe, já que essa concentração de nobres seria o disfarce perfeito para tentativas de um golpe de estado, e o rei acreditava que o príncipe planejava destituí-lo. O torneio foi um grande sucesso, no clima da primavera que havia recentemente chegado, e assistiu à sagração do mais novo membro da Guarda Real, Sir Jaime Lannister, por seus feitos de valor contra a Irmandade da Mata de Rei, ou assim ele pensava. Depois de ter sido declarado o campeão após a última justa, o príncipe Rhaegar ganhou o direito de nomear a Rainha do Amor e da Beleza, uma donzela da plateia que receberia seu favor, na forma de uma coroa de rosas azuis de inverno. Todos os presentes esperavam que ele nomeasse a sua esposa, a princesa Elia Martell, mas não foi o que aconteceu. Ao invés disso, ele nomeou a jovem nortenha Lyanna Stark, a prometida do Senhor da Tempestade Robert Baratheon. Foi esse, segundo as memórias de Eddard Stark, o momento em que todos os sorrisos morreram, pois todos sabiam o que o gesto significava. Pouco tempo depois, no caminho de volta ao norte, a jovem Lyanna foi sequestrada pelo príncipe real, ou assim as crônicas registram, uma vez que não poderia tê-la por vias legítimas, e toda a crise se escancarou. O jovem herdeiro Brandon Stark estava a caminho de Correrio, onde iria desposar Catelyn Tully, filha mais velha de Lord Hoster Tully, unindo o norte e as terras fluviais pelas vias do matrimônio. Mas quando soube do sequestro, mudou sua rota imediatamente para Porto Real, onde pretendia confrontar o príncipe, enfrentá-lo em combate singular e exigir a libertação de sua irmã mais jovem. No entanto, Rhaegar não se encontrava ali. Stark e seus companheiros Ethan Glover, seu escudeiro, Albert Arryn, sobrinho de Lord Jon e herdeiro do Vale, Kyle Royce, de Pedra Runa, e Geoffrey Mallister, de Guarda-Mar, foram recebidos pelo próprio rei, que os aprisionou pelo crime de ameaçar a vida do príncipe. Em seguida, o rei emitiu convocatórias a todos os pais ou parentes dos presos, para que comparecessem à corte, prestassem esclarecimentos e reforçassem seus votos de lealdade à coroa. Quando essa convocatória atingiu os ouvidos de Lord Rickard, enquanto este seguia pela estrada do rei em direção a Correrio, para as bodas do herdeiro, ele imediatamente direcionou sua escolta de mais de 200 homens em direção à corte, para resgatá-lo. Nenhum dos homens jamais retornou ao norte. Com a exceção de Ethan Glover, todos os companheiros de Brandon foram executados, bem como os soldados de Lord Rickard. Quando chegou o momento deste confrontar a justiça real, ele exigiu julgamento pela batalha, ao que Aerys concordou, de certo modo. Quando Rickard surgiu, couraçado e armado para confrontar o campeão que defenderia o rei, foi chocado ao não encontrar ninguém, e o rei declarou que o campeão da casa Targaryen seria o fogo, e que tudo que o Lorde teria que fazer para provar suas intenções e ganhar a liberdade seria não arder. Ele então foi preso e suspenso sobre um grande braseiro, enquanto os piromantes reais atiçavam as chamas por baixo. Logo depois, Brandon foi introduzido na sala do trono, preso a um dispositivo tiroshino que o estrangulava lentamente todas as vezes que tentava se libertar.
Quando viu seu pai suspenso sobre o fogo, ele naturalmente tentou salvá-lo, o que apenas apressou sua própria morte. De acordo com as memórias de Jaime Lannister, que era então um dos 7 de Aerys e estava presente na Sala do Trono, a armadura de Lord Rickard ficou avermelhada como uma cereja antes do fim, e o Senhor cozinhou dentro dela até sua morte. Depois disso, o rei enviou a Lord Jon Arryn um corvo, ordenando-o que enviasse a Porto Real as cabeças dos jovens Eddard Stark, agora herdeiro do Norte, e Robert Baratheon, o noivo de Lyanna, como prova de sua fidelidade, já que ambos eram, à época, seus protegidos no Ninho da Águia. O Lorde, no entanto, nem um pouco disposto a atender à última ordem de um rei reconhecidamente louco e assassinar os 2 jovens sob sua guarda, decidiu erguer seus estandartes em revolta, e assim a rebelião estava instaurada. A luta começou no vale. Embora Lord Jon tenha convocado todos os seus lordes vassalos para integrar sua rebelião, nem todos responderam. Alguns dos senhores menores, liderados por Mark Grafton, se mantiveram fiéis ao Trono de Ferro e organizaram uma barricada defensiva contra o exército rebelde no importante porto de Vila Gaivota, e ali se deu a primeira grande batalha da guerra. Enquanto isso, o agora Lord Eddard Stark, privado do uso do porto para retornar ao seu domínio, precisou fazer seu caminho através das Montanhas da Lua, enfrentando o perigo dos clãs selvagens até os dedos, onde encontrou um pescador que o conduziu pelo estreito até Porto Branco, passando pelas 3 irmãs, indo então diretamente para Winterfell, para mobilizar suas forças. Nesse meio tempo, o cerco à Vila Gaivota se encerrou, com uma vitória decisiva dos rebeldes, e com Robert Baratheon matando o senhor rebelde Mark Grafton em combate singular. Com a saída para o mar segura, Robert navegou em direção às Terras da Tempestade, para mobilizar suas próprias forças. No entanto, logo que foi capaz de reunir seus cavaleiros e vassalos, Robert foi informado dos planos de 3 senhores lealistas das Terras da Tempestade, Lords Grandison, Catherine e Fell, que pretendiam reunir suas forças em Solar de Verão e, de lá, partir em direção à Ponta Tempestade, para tomar o castelo em nome do rei. Graças a essa informação, as forças de Robert puderam se antecipar e atingir o Solar antes dos lealistas, e lá travaram com elas 3 batalhas independentes no espaço de um só dia, com 3 vitórias rebeldes. Lord Fell morreu durante a luta, mas seu filho, o Machado de Prata, bem como os outros 2 lords, foram levados como cativos de volta à Ponta Tempestade, onde Robert os tornou aliados de sua causa, vindo a libertá-los depois, incorporando o que restou de suas forças ao exército rebelde. Com essa vitória e suas terras seguras, Robert pôde marchar com seu exército em direção ao oeste, para seguir a Estrada do Rei em direção a norte e unir suas forças às do Vale e do Norte, deixando seu irmão mais jovem, Stannis, como guardião de Ponta Tempestade. Contudo, em Val Freixo, o exército de Robert foi confrontado pela vanguarda de um exército lealista, comandado por Lord Randyll Tarly, vassalo de Mace Tyrell, o mais poderoso apoiador de Aerys, e comandante da força principal da Campina, que estava a caminho. A luta foi breve e cruel, e terminou com a vitória da vanguarda da Campina, com Lord Tarly matando Lord Catherine com sua grande espada valeriana, Veneno do Coração, e enviando sua cabeça ao rei. No entanto, Robert e o núcleo de suas forças foram capazes de escapar para se unir ao núcleo principal do exército rebelde, as forças combinadas do norte e do vale. Como não foram capazes de capturar o Senhor Rebelde, as forças de Mace Tyrell prosseguiram em direção à Ponta Tempestade, para montar seu cerco ao castelo e derrotar a guarnição de Stannis Baratheon pela Via da Fome, já que as muralhas lendárias da fortificação nunca haviam sido derrotadas. Enquanto isso, de volta em Porto Real, o rei Aerys, cada vez mais mergulhado na loucura e na suspeita, considerou sua mão atual, Lord Owen Merryweather, ineficiente demais, talvez até mesmo de forma proposital, como um esforço para ajudar a causa rebelde, e por isso destituiu-o do posto, tirou todas as suas terras e títulos e exilou-o para o outro lado do Mar Estreito, e pôs em seu lugar o jovem e enérgico Lord Jon Connington, de Poleiro do Grifo, que tinha a reputação de exímio guerreiro, acreditando que a juventude e ousadia do senhor seriam ideais para equilibrar o ímpeto do próprio Robert, e essa nomeação causou um dos eventos mais notórios dessa guerra. Enquanto as forças de Eddard Stark e Jon Arryn se reuniam nas terras fluviais e ambos os lords negociavam com o senhor de Correrio, Hoster Tully, uma aliança nupcial para unir os exércitos Tully à rebelião, a marcha da pequena força de Robert Baratheon para o norte se tornava mais e mais estafante. O agora mão do rei Jon Connington pôs em campo uma poderosa força lealista,
com o objetivo de capturar o líder rebelde, executá-lo e pôr um fim ao levante antes que as forças que se reuniam mais ao norte tivessem tempo de marchar para confrontá-lo. Portanto, quando soube que Robert, ferido e sozinho, havia se refugiado em uma pequena cidade murada conhecida apenas como Septo de Pedra, Conington imediatamente se lançou em direção ao local, cercando-o e invadindo. Ele declarou ao povo do Septo suas intenções e preveniu que qualquer um que estivesse oferecendo abrigo ou suporte ao líder rebelde era um traidor confesso do Trono de Ferro e seria sumariamente executado por isso. Mas as ameaças não surtiram efeito, pois o povo da cidade, farto do governo tirânico de Aerys, estava deliberadamente ajudando Robert a se ocultar das forças reais. Jon Conington capturou reféns, ofereceu anistias e prêmios a todos aqueles dispostos a ajudá-lo, e ordenou que suas forças vasculhassem casa por casa, e finalmente prendeu pessoas em gaiolas de corvos para que definhassem até a morte, mas mesmo assim não obteve sucesso em sua busca. Tudo isso teve um fim quando as forças rebeldes finalmente atingiram o Septo de Pedra, e a batalha teve início pelas ruas e ao redor das muralhas. Os sinos do Septo tocaram para avisar os cidadãos do início das hostilidades, e as pessoas trancaram suas portas e se esconderam. A luta foi cruel, com Lord Jon Conington ferindo sem gravidade Lord Hoster Tully e matando Sir Dennis Arryn, primo de Lord Jon, até que o próprio Robert, que havia sido escondido por debaixo de um bordel conhecido como O Pêssego durante a fase de buscas, revelou-se, martelo de batalha em punho, e quase matou o Lord Conington em um combate singular, nos degraus do septo que dava nome à cidade. A batalha se encerrou com uma decisiva vitória rebelde, e com as forças lealistas em uma vergonhosa retirada para Porto Real, com um Lord Conington à beira da morte. Jon Conington acabou por se recuperar, no fim, mas o rei, mais uma vez carregado de suspeitas de traição, retirou dele todos os títulos e as terras, destituiu-o do cargo de mão e exilou-o para Essos, deixando os domínios da casa Conington a cargo de Sir Ronald, um primo de Lord Jon. A essa altura, até mesmo o delirante rei começou a se dar conta de que Robert Baratheon não era apenas mais um descontente, e sim a maior ameaça ao reino desde a ascensão de Daemon Blackfyre, e para combater esse perigo, nomeou como sua mão Lord Carton Shelstead. Além disso, ordenou a 2 de seus melhores cavaleiros da Guarda Real, Sir Jonathan Darry e Sir Barristan Selmy, para reunir e comandar os homens que estavam até então sob comando de Jon Conington, e seu próprio senhor comandante, Sir Gerald Hightower, em direção ao sul, para localizar e trazer de volta à corte o príncipe Rhaegar, seu herdeiro. Rhaegar eventualmente retornou à Fortaleza Vermelha, e convenceu seu pai a engolir seu orgulho e enviar um corvo ao seu velho amigo de juventude, Lord Tywin Lannister, convocando-o a Porto Real para ajudar a defender a coroa. Aerys e Tywin haviam rompido relações depois da mal-sucedida tentativa de unir o príncipe herdeiro à filha do Lord, Cersei, em noivado, e não haviam se comunicado mais desde então, com os Lannister se mantendo neutros no conflito até aquele ponto. Mas ficava cada vez mais claro que os Targaryen precisariam de toda a ajuda que pudessem obter se pretendiam que sua dinastia perdurasse.